Este é o Liberdade de Opinião, que começa direto do Rio de Janeiro, onde vamos conversar com o jornalista Sidney Rezende. Olá, Sidney. Olá, Colombo, como vai? Nonato na rádio também, ouvinte, telespectadores, senhoras e senhores, bom dia. O ministro Luiz Roberto Barroso determinou o afastamento por 3 meses, 90 dias, do senador Chico Rodrigues. O agora ex-vice-líder do governo no Senado foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga desvio de cerca de 20 milhões de reais da área da saúde repassados pela União. E, durante a operação, Rodrigues foi flagrado com dinheiro na cueca. O ministro Barroso mandou o caso ao Senado, o pedido de afastamento por 90 dias, e agora o Senado vai avaliar a manutenção ou não do afastamento do senador. O presidente Jair Bolsonaro, que retirou o senador da vice-liderança do governo, falou sobre o caso durante a transmissão que faz toda quinta-feira à noite nas redes sociais, e nós vamos mostrar um trecho. Esse senador, ora nesse caso em Roraima, é uma pessoa que gozava do prestígio, do carinho, de quase todos. Eu nunca vi ninguém falar nada contra ele. Aconteceu esse caso, lamento. Hoje ele foi afastado da vice-liderança. Agora, querer vincular o fato de ser vice-líder à corrupção do governo, não tem nada a ver. Bolsonaro também disse que o governo dele são ministros estatais e bancos oficiais. Vice-líder do governo não é governo. Nossos analistas trouxeram a informação que senadores questionam a decisão do ministro Barroso de afastar de forma monocrática Chico Rodrigues, que é um senador eleito pela população de Roraima e que, na avaliação deles, colegas de Senado, tem o direito de se defender no cargo do dinheiro na cueca. Sidney, qual é a sua avaliação sobre o caso desse senador flagrado com dinheiro na cueca, cerca de 30 mil reais ali, dinheiro que seria de emenda parlamentar dele para a saúde lá em Roraima, e essa discussão também sobre o afastamento? O ministro do Supremo Tribunal Federal pode monocraticamente determinar o afastamento de um senador eleito pelo voto direto da população enquanto ele ainda é investigado? Bem, falemos de lei e falemos de respeito, né? Deixa eu usufruir aqui de liberdade de opinião que eu tenho para trocarmos ideias, Colombo, senhoras e senhores. Primeiro, eu acho que o senador foi tratado com muito respeito. A Polícia Federal não exibiu o vídeo de total constrangimento no momento ali da revista em que são encontradas notas na cueca do senador. Segundo, o ministro Barroso poderia ter sido até mais duro e mais veemente na sua sentença parcial aí, mas não o fez, dando até condições para nesses 90 dias que o senador possa se defender. Inclusive, o senador disse textualmente numa nota que não tem envolvimento com qualquer ato ilícito, embora há de se convir que é profundamente estranho alguém guardar 30 mil reais, né? E foi numa situação muito constrangedora para o próprio delegado, porque esse senhor, o senador, disse que queria o banheiro, o delegado disse, olha, eu vou ter que acompanhá-lo, né? E no momento que ele se encaminha, o senador vai à frente e o delegado vai atrás, ele achou assim que aquela caminhada foi um pouco estranha, porque estava com um volume muito protuberante, né? Ele estava de pijama, né? De cueca, de pijama, e aí ele achou que aquilo foi estranho e ele perguntou, o senhor tá tudo bem? Estou achando estranho, tem alguma coisa? E o senador foi, enfim, disse que não havia nada e ele falou, vou ter que revistá-lo. Ao revistar, achou 15 mil reais logo de cara e continuou achando que, enfim, a coisa estava um pouco estranha e aí se verificou que estava com mais 15 mil reais, né? Não tão visíveis assim naquela caminhada. Então, 30 mil reais, foi isso. Isso foi filmado, foi registrado e não foi exibido, o que já dá uma grande proteção para a imagem do senador. Agora, vamos recapitular, para depois dizermos aqui se o ministro Barroso agiu certo ou agiu errado, como dizem os senhores senadores. Primeiro, emendas dos senadores, dos deputados, buscando recursos para a saúde, não há nenhuma ilegalidade disso por parte dos parlamentares. E isso fez o senador ali com a prerrogativa que tem, né, e que tinha. E nesse sentido, se tentou 20 milhões de reais para o estado de Roraima. Foram 16 milhões para lá, da União para Roraima, para enfrentamento da pandemia, dos quais 2,55
16 ou 2.600.000 foram desembolsados acima do necessário e esse dinheiro provavelmente fruto de corrupção. Inclusive, aí vem uma outra gravidade, o senador vai ter que responder por que ele estava ao lado de uma negociação onde tinham empresas também envolvidas com álcool em gel de 65% e não de 70%. Era um álcool até que não servia para enfrentamento do coronavírus. E isso também estava envolvido ali com preço superfaturado, com desvio, que fez com que a Polícia Federal fizesse esse tipo de investigação, com apoio, inclusive, da Controladoria Geral da União. Agora, entendo que o senador deva ser julgado no Legislativo também, e o será. Julgado não, ele vai ter a sua situação avaliada pelos senhores senadores. Agora, há inúmeros casos também na história do Senado brasileiro em que o Senado passa a mão na cabeça de um parlamentar por uma razão ou por outra e o caso acaba não avançando, eles têm prerrogativa e tudo mais. Em relação ao ministro, eu não vi mesmo, lendo aqui o que escreveu o ministro Barroso, desrespeito, ao contrário, acho até que ele amenizou, todos trataram dessa maneira. E com relação ao presidente Jair Bolsonaro, ainda que você fique nessa questiúncula, se ele pertence ou não ao governo, mesmo sendo legislativo, é muito ruim, né? É muito ruim você ter um vice-líder, ter uma pessoa tão próxima, amiga do presidente de há muitos anos, que agora, e que defendeu muitas vezes que não se deveria, que se deveria investigar a corrupção. Ele sempre teve um discurso muito combativo, um discurso de punição ao roubo, a desvios e coisas do gênero. Vamos ter que aguardar uma explicação de defesa muito pormenorizada por parte do senador. Por enquanto, Chico Rodrigues está, no mundo político pelo menos, sendo visto como alguém que, de fato, tem hábitos estranhos e provavelmente, é o que diz a Polícia Federal, de envolvimento com desvios de dinheiro. Provavelmente. São hábitos estranhos mesmo. E depois você pode falar um pouco mais sobre essa caminhada. Ficou interessante, viu, Sidney? Não, isso que eu estou falando, gente. Olha, do senador até o banheiro e o policial, o delegado da Polícia Federal, notando que ou ele estava malhando demais o glúteo ou tinha alguma coisa errada, né? Você sabe, eu estou só dando um riso agora depois da sua frase. Na verdade, eu até estou meio contrito, assim. Eu não acho bom, acho triste, acho lamentável, mesmo que ele seja inocente, né? Que ele precise se apegar a esta importância, certamente. Vamos supor que ele não tenha nada a ver com corrupção, nada disso. Ao saber que tinham policiais federais lá na sua residência, eles esconderam o dinheiro. Por quê? Suspeitava que a polícia pudesse desviar aquele dinheiro, para sumir com aquele dinheiro, por que ele se apegou tanto a isso, por que guardar ali no seu pijama, devia estar repousando em casa, ou sei lá, mais à vontade, não é muito bom, mas foi exatamente assim que aconteceu. Senhor e a senhora, não pense que eu estou aqui ironizando ou brincando, não, isso tudo que eu narrei aqui de uma forma simplificada está no documento escrito da Polícia Federal, no relatório daqueles policiais que lá estiveram. Então, inclusive o delegado chamado Wedson, com W, Wedson, ele é que verificou corretamente. Ele é um policial, gente. Então, ele determina os investigadores que façam lá todos os levantamentos, que abram gavetas, que vejam nos armários se tem alguma coisa, nas escrivaninhas, que investigue se tem documentos. Depois eles botam tudo isso num malote e levam para a polícia. Foi aí que ele verificou. E foi exatamente assim mesmo. A caminhada do senador estava estranha, estava protuberante demais, estava uma coisa que, aos olhos do delegado, ele logo notou que tinha acontecido uma coisa. E ele perguntou. Ele não foi logo acusando, ele não acusou ninguém, não fez nada. O trabalho foi exemplar, tá aí, o vídeo existe, embora ainda não exibido, porque deve ser realmente muito constrangedor. Mas o mais estranho é achar 15 mil inicialmente e aparentemente o delegado não viu os outros 15, né, que também apareceram. Pois é. Bom, quem também está procurando dinheiro, né, mas de uma outra forma, né, é o ministro da Economia, Paulo Guedes, que diz que pode desistir do novo imposto digital, a recriação da CPMF para muita gente, né? Em uma entrevista exclusiva aqui à CNN, ele afirmou que esse imposto só entraria se fosse para desonerar a folha de pagamento. Então, é aquela história da substituição tributária, né, Sidney? E não de aumento de carga tributária, essa é a tese que o governo apresenta. Desonera a folha de pagamento, para não perder a arrecadação, cria o imposto sobre transação eletrônica. Mas, segundo o ministro, talvez isso não seja necessário. Vamos entender por quê. Não tem aumento de imposto. Entendi. Não existe aumento de imposto. Não existe. Não aumenta. É o novo imposto que o senhor mencionou. A mídia, por exemplo, quer desonerar.
na folha, não quer? Sim. Esse imposto só entraria se fosse para desonerar. Talvez Entendi. nem precise, talvez eu desista dele. Guedes disse ainda que o novo imposto não vai bancar de jeito nenhum o Renda Cidadã, que é o programa social em estudo pelo governo para substituir o Bolsa Família e atender as pessoas, especialmente aquelas que estão recebendo o auxílio emergencial, também agora durante o período da pandemia. Sidney, é claro que pode ser também um jogo político aí, o ministro anuncia que pode desistir para negociar alguma coisa ali na frente com o Congresso Nacional, eventualmente até dentro do próprio governo. Como é que você vê essa sinalização do ministro Paulo Guedes de que ele pode desistir de uma ideia que ele defendia com unhas e dentes até poucos dias? Pode parecer que não, mas vou fazer aqui um elogio ao ministro Paulo Guedes. Ele está guerreiro, hein? Tá guerreiro, ministro, porque ele parece aquele time de futebol que tá tomando bola na trave e cruzada na área, e o atacante do time adversário dá aquela cabeçada, ela bate no chão, parece que vai entrar e o goleiro bota a pontinha do dedo, a bola vai pro outro lado, vem depois um outro córner e um novo ataque, bate na trave da direita, bate na trave da esquerda e às vezes até o time adversário marca o gol, né? Fica 1-0, então sai na vantagem se esse jogo terminar 1-0 para o adversário. Ou seja, o ministro Paulo Guedes, ele está se reinventando, ele está cedendo, ele está jogando o jogo, ele está tendo paciência, ele está tirando coisas que ele colocava antes como prioridade para apresentar talvez depois, ele está aceitando o que o time adversário está impondo para não perder de muito e, se possível, ficar no 0-0, que já não está. Ele anda perdendo à medida que ele não consegue convencer as suas ideias. Então, de fato, você tem toda a razão, ele defendia uma série de reformas grandes, desde a reforma da Previdência, já não teve a reforma da Previdência que ele queria colocar a reforma tributária, não conseguiu, queria colocar a reforma administrativa, não conseguiu, queria fazer um novo pacto federativo, a coisa não andou, queria ter uma relação melhor com o Congresso, principalmente através das falas veementes e duras do deputado Rodrigo Maia, foi ficando para depois, ficaram de birra um com o outro, a coisa não andou. Eu tenho para mim que o ministro Paulo Guedes está se segurando neste jogo até o final deste ano, porque nós já contamos aqui para o senhor e para a senhora que esse ano é ano eleitoral, não vão acontecer essas medidas, não vão acontecer mesmo, nenhuma medida dessa ordem. Novo imposto, já disse que não vai ter e não vai ter mesmo, não tinha clima para passar, não seria autorizado de jeito nenhum. Essa ideia dele de ter um imposto que ele variou, né? O primeiro seria para todo mundo, depois o imposto digital para grandes empresas como Facebook, como Google, essas empresas de tecnologia, também não andaram essas ideias. Então ele está se segurando como um sobrevivente, como um time que está ganhando e do jeito que está até lucro para terminar o ano e no ano que vem renovar aí com um novo presidente da Câmara. Aí você vai ver Paulo Guedes II, o sobrevivente, vai virar um grande atacante, um grande guerreiro com a espada na mão. Eu acho que isso vai acontecer no ano que vem. A economia brasileira, Sidney, cresceu pelo 4º mês seguido, segundo números divulgados pelo Banco Central. O Índice de Atividade Econômica, que é um índice que o Banco Central monitora para tentar entender como a economia está se comportando e projetar o PIB quando ele puder ser calculado, o PIB de um ano é sempre calculado no trimestre do ano seguinte, registrou uma queda brusca em março e abril, né, período mais intenso da pandemia, e depois começou uma recuperação. Em agosto, a economia do país cresceu pouco mais de 1%, mas no acumulado do ano, entre janeiro e agosto, a queda é de mais de 5%. De acordo com especialistas que nós ouvimos aqui na CNN, o crescimento da atividade econômica nos últimos meses indica que o tombo no fim do ano, apesar de certo, será menor do que se achava no começo da pandemia. E o consenso é de que a recuperação será desigual entre os setores. A produção industrial, por exemplo, deve crescer mais rápido do que o setor de serviços. Como é que você avalia esses números apresentados pelo Banco Central, levando em conta que a demanda, segundo especialistas, tem relação direta com o pagamento do auxílio emergencial? Qual é a perspectiva para a nossa economia para este ano aqui terrível de 2020 e para o ano que vem, 2021, hein, Sidney? Colombo, ouvintes, telespectadores, o nosso desejo é de crescimento, é que, passada a pandemia, o Brasil volte a reencontrar o seu caminho, que tenha mais emprego, que a situação melhore, que se tenha logo uma vacina para as coisas entrarem nos eixos. Esse é o nosso desejo, a gente trabalha para isso, a gente quer isso. As pessoas mais pobres necessitam que esse Brasil que possa estender a mão para si, para as suas famílias, para elas,
elas e para suas famílias prevaleça. Mas eu estava analisando aqui, outro dia, a economia brasileira, vendo alguns dados e lendo relatórios de gente que domina de fato muito mais do que eu sou um jornalista, eu não sou um economista ali de vivência diária. Olha só que coisa interessante, vou compartilhar com vocês. A economia brasileira vivenciou 9 episódios recessivos, ou seja, nós estávamos enfiados em recessão desde 1980, em 9 momentos. Isso na década de 80, hein, gente? Olha só. Isso significa que em quase 4 décadas o Brasil teve, em média, uma contração econômica a cada 4 anos. Conforme já abordado aí por outros economistas, a recessão de 2015 e 2016 foi bastante pronunciada. Então, quando alguém diz assim, a culpa foi da Dilma, aquele governo desarticulou tudo por causa daquele governo que hoje estamos aqui, o que aconteceu em 2015, 2016, é apenas mais um de outros tantos episódios. Então, qual é a característica da economia brasileira? Ela vive essa recessão mais dura ou menos intensa, logo depois tem um crescimento, às vezes essa dureza ela pega trimestres sequenciais, depois ela melhora, depois ela dá um tombo de novo. Então, acreditar, como chegou a dizer o ministro Guedes, olha, vamos ter aqui uma economia em V, né? Está caído, vai subir muito forte. Ou uma pessoa que seja contra o ministro, né, não concorde com eles, não vai ser em V, não, vai voltar, mas vai voltar mais lentamente. Uma coisa ou outra não resolve diante da história da economia brasileira. A história da economia brasileira é de instabilidade, é de gangorra, então é isso que estamos vivendo. Neste momento, nós estamos na parte baixa, seja do V, seja de qualquer coisa, então está na parte baixa, esperando que vai voltar. Mas quando vai voltar? A minha aposta é que somente o ano que vem. Gente, tem que ter paciência, tem que carregar 2020 aí como uma bigorna nas costas. Vai passar. Quero tratar de um outro assunto com você aqui também, Sidney, importante, uma decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Ele defende que o governo federal respeite as listas tríplices para nomeação de universidades federais, de reitores das universidades federais. Em seu voto, Fachin, que é o relator de uma ação que foi movida pelo Partido Verde, defendeu a autonomia universitária. Nesta ação, o partido alega que o presidente Bolsonaro tem feito uma espécie de intervenção nas universidades federais ao nomear para a reitoria candidatos menos votados, ou seja, não o primeiro da lista, ou que sequer figuram na lista tríplice enviada ao Ministério da Educação pelas instituições. A votação deve seguir no Supremo Tribunal Federal e a perspectiva é de que se encerre na semana que vem, no dia 19 deste mês aqui, hoje já é dia 16, então semana que vem deve haver um desfecho para essa discussão. Como é que você avalia a posição do ministro Fachin, de que o governo deve necessariamente indicar alguém da lista tríplice apresentada pelas universidades para o Ministério da Educação? Completamente favorável ao que disse o ministro Fachin. Eu li as explicações dele. Na minha opinião, 100% eu concordo. Colombo, eu até arrisco dizer, porque você é um profissional, um jornalista, né, já atua há algum tempo, é um rapaz jovem, eu até já sei a resposta, mas vou fazer só para ilustrar aqui meu pensamento. Você cursou uma universidade, certo? Sim. Eu também. Não importa muito o nosso caso agora, se a gente fez ou não pós-graduação ou doutorado, não importa a universidade. Na universidade, você deve ter ouvido falar sobre a autonomia universitária. É possível que em algum momento a polícia militar tenha tentado entrar no campus que você estava cursando, ou você e eu, se não na nossa universidade, vimos isso acontecer em outras, e a comunidade universitária revoltada, dizendo que não se pode ter essa ação de força de fora para dentro, não se pode atrapalhar a liberdade de pensamento das universidades. O que quer dizer isso? Autonomia universitária. O presidente da República, não é para acusar o presidente diretamente de nada, não, apenas ele e boa parte do seu governo não entende a importância da autonomia universitária. O presidente Jair Bolsonaro já chegou a dizer abertamente, já chegou a propor objetivamente, depois teve a sua ideia retirada, que deveria se escolher de fora para dentro um reitor que não tivesse nenhuma ligação com a comunidade acadêmica. Ele já disse isso e já agiu documentalmente
documentalmente a favor disso. Olha, a universidade, quando reivindica autonomia universitária, isso é no mundo inteiro. Ela defende o quê? No nosso caso aqui, é um dispositivo constitucional, na Constituição de 88. Significa uma conquista das universidades, em geral, autonomia financeira, autonomia administrativa, liberdade de pensamento, liberdade de cátedra. Então, a polícia não entrar numa universidade, num campus, não bater em estudante, não bater em professor, é justamente para permitir que se tenha um pensamento amplo do extremo da esquerda ao extremo da direita, que as ideias fluam livremente. É na universidade que isso é preciso ser feito. Os fundamentos que Colombo e eu temos, aprendemos na universidade. No nosso ofício é uma outra realidade. Você aplica o que aprendeu. Então, quando você tem uma lista tríplice, ela respeita esta autonomia e ela vem da universidade. E às vezes são 3 pessoas que pensam totalmente diferente, mas respeitadas pela universidade e totalmente autorizadas pela Constituição Federal. Então tá certo, ministro Fachin, é lista tríplice, o presidente achar que tem que escolher o número 3 escolhe, número 2 escolhe, número 1 escolhe. Agora, aparelhamento, tudo isso é outra história. Mas a autonomia universitária é fundamental para as liberdades do pensamento para um país importante, grande, pujante e com futuro e com presente, que é o nosso. Valeu, Sidney. Até mais, hein? Abraço. Este é o Liberdade de Opinião com Sidney Rezende. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.